Pneumonia é uma infecção que afeta os pulmões, especialmente os alvéolos, podendo afetar também os brônquios. Ela pode ser causada pela ação de vírus, um exemplo é o Covid-19, por fungos, esse é um caso já mais visto em pacientes imunodeprimidos, e pela ação de bactérias. Um exemplo de bactéria é o Streptococcus pneumoniae, que é um micro-organismo já presente no nosso organismo, mas ele só manifesta a infecção quando em grande quantidade. O Streptococcus pneumoniae, também conhecido como pneumococo, é uma bactéria gram-positiva em formatos de cocos, mas também encontrada aos pares, que são os diplococos, ou em pequenas cadeias. É uma bactéria aeróbica facultativa, que pode não estar em contato com o oxigênio. Ela está presente no nosso trato respiratório de 40% a 70%, mais especificamente na nasofaringe. E elas conseguem se fixar por conta das fímbrias. A classificação científica dela é do reino Monera, que é das bactérias, o filo Firmicutes, a classe Bacilli, ordem Bacillales, família Streptococci, gênero Streptococcus e a espécie Streptococcus pneumoniae. Nessas duas imagens a gente consegue observar bem a estrutura dela, que contém citoplasma, DNA, parede celular, membrana plasmática, cápsula polissacarídea. Na imagem em cinza dá para ver certinho a cápsula dela, apontada pela seta. Possui plasmídio, fímbrias, pile. E, embora seja uma bactéria gram-positiva, ela não apresenta esporos nem flagelos, o que impossibilita a locomoção, e também não apresenta vacúolos. Bom, é uma bactéria, então, anaeróbia facultativa, ou seja, ela tolera o oxigênio, mas o seu principal mecanismo de obtenção de energia é a fermentação. E a obtenção de carbono é através de carboidratos. Vai fazer, então, fermentação lática, no qual o ácido lático é o principal produto, e ele não é produtor de catalase, ou seja, ele não possui uma enzima neutralizadora de oxigênio. Então, ele só consegue sobreviver na presença de oxigênio se tiver uma fonte externa de catalase, como o sangue, por exemplo. A reprodução das bactérias acontece de forma bem rápida por ser divisão binária. O que isso significa? Uma célula-mãe vai gerar duas células-filhas geneticamente iguais. Isso ocorre de 20 a 30 minutos. No GIF, a gente pode perceber como elas estão se multiplicando desenfreadamente. O ambiente ideal para o crescimento é onde tem a pH 7, que é um pH neutro, temperatura de 35 a 37 graus, que é uma temperatura semelhante ao nosso organismo, alta umidade e atmosfera contendo CO2. O crescimento de colônias em uma placa de Petri, por exemplo, ocorre de 24 a 48 horas. E há algumas colônias que estão apresentando resistência a antibióticos, como por exemplo a penicilina. Isso ocorre devido à troca de plasmídio e o uso indiscriminado dos antibióticos. Os fatores de virulência do Streptococcus pneumoniae estão diretamente relacionados ao seu poder de colonização e disseminação. A adesina é uma proteína que ele tem na sua superfície. Essa proteína ela vai aderir à mucosa da nasofaringe e ali colonizar. A bactéria também produz uma citotoxina chamada de pneumolisina. A pneumolisina vai causar a lise de células ciliadas da traqueia e dos brônquios e o muco também. Esses dois eles são responsáveis como primeira barreira natural do nosso organismo contra agentes infecciosos que queiram invadir o trato respiratório. Assim, o Streptococcus pneumoniae consegue invadir o trato respiratório inferior, onde estão os pulmões, e ali ele consegue invadir tanto os vasos sanguíneos como o tecido pulmonar. Por quê? Ele tem uma outra proteína na sua superfície chamada de fosforilcolina. Ela vai se ligar aos receptores do endotélio vascular, né, no endotélio dos vasos, e também vai entrar no tecido pulmonar e desenvolver o processo infeccioso que é a pneumonia. Só que o problema de entrar nos vasos sanguíneos é a capacidade de se disseminar para outras regiões do corpo, causando outros tipos de doença pneumocócica. E isso se dá também e principalmente pelo principal fator de virulência do Streptococcus pneumoniae, que é a sua cápsula polissacarídica. A cápsula vai proteger ele contra a fagocitose tanto de neutrófilos como de outras células de defesa.
e assim ela consegue migrar para outros tecidos e regiões sem ser fagocitada. Então, o principal fator de virulência dele, e assim como dizem várias fontes, é a cápsula polissacarídica. Bom, por que ele é maléfico? Ele é maléfico porque justamente ele tem uma alta capacidade de se disseminar para outras regiões. Seus fatores de virulência favorecem com que ele consiga atingir o trato respiratório inferior e desencadear a pneumonia, que é uma doença grave. Pode inclusive levar o paciente a uma dificuldade respiratória aguda. Isso devido à dificuldade de troca gasosa que o paciente tem no pulmão. O Streptococcus pneumoniae ele vai causar um processo infeccioso nos pulmões e, como resposta, o nosso organismo ele vai desenvolver um líquido que vai ficar ali presente no espaço pulmonar e vai dificultar a troca de gases desse paciente. Isso é prejudicial para a respiração dele, uma vez que não tratada e não bem controlada a pneumonia, o paciente pode evoluir a óbito devido à dificuldade respiratória aguda. Essa bactéria acaba se espalhando no organismo do portador através da corrente sanguínea ou do próprio trato respiratório, indo infeccionar outras áreas, como por exemplo o ouvido médio, causando as otites. Pode acabar também indo para os seios da face ou cavidades ósseas, causando as sinusites. Pode acabar indo para as meninges, causando as meningites, ou para os alvéolos pulmonares, causando as pneumonias. Ela pode ser considerada uma bactéria oportunista por estar neutra no nosso trato respiratório e quando a imunidade é baixa, ela pode vir a causar uma doença. A contaminação pode ocorrer pela dispersão de gotículas no ar, através das falas, tosses e espirros, além das transfusões sanguíneas e mudanças bruscas de temperatura, que afetam diretamente os pelos nasais, possibilitando uma maior exposição aos micro-organismos. Outro fator importante é o agravamento de gripes e resfriados, que afetam diretamente o sistema imunológico, possibilitando então a chegada das bactérias aos pulmões. Fatores de risco são fumo, que provoca reações inflamatórias e a destruição de células ciliadas da traqueia, possibilitando a entrada de agentes infecciosos. O álcool, que afeta diretamente o sistema imunológico, dificultando a defesa do aparelho respiratório. E o ar-condicionado, que deixa o ar seco, facilitando infecções. No grupo de risco temos os asmáticos e os portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, que já apresentam déficit no aparelho respiratório, e os imunologicamente comprometidos, que terão dificuldades para a sua recuperação. Os sintomas da pneumonia são cefaleia, náuseas, vômitos e diarreia, além de dores musculares e articulares e dores no peito, tosse com ou sem catarro, fadiga, hipotensão, taquicardia, taquirritmia, dispneia, além de confusão mental, falta de apetite e pele viscosa e fria. A primeira resposta orgânica pulmonar à invasão bacteriana é a insudação de líquido de edema dentro da luz alveolar. Esse líquido serve como meio de cultura e também pode inundar novos alvéolos, espalhando a infecção através dos poros de Kohn e de bronquíolos terminais. Depois de uma disseminação centrífuga do processo, acontece a infiltração progressiva de polimorfonucleares e de hemácias se estabelecendo em toda a área. A fagocitose das bactérias tem início e os organismos invasores são destruídos pelos polimorfonucleares, que chegam ao local incentivados pela presença de germes e por estímulos dos macrófagos ao ingerirem a bactéria. Para o diagnóstico da pneumonia são usados radiografia do tórax, auscultação pulmonar, além de análises microscópicas de amostras de expectoração e, em alguns casos, é necessário fazer exames de sangue complementares. O tratamento para pneumonia bacteriana é feito a partir de antibióticos como azitromicina e levofloxacina, por 7 dias. Se não houver melhora do paciente, pode prolongar para 15 a 21 dias. Se esta pneumonia foi diagnosticada logo e que esta foi adquirida fora do hospital, o paciente deverá permanecer por uns 3 dias para iniciar esse tratamento dentro do hospital e, havendo uma melhora, o médico pode liberá-lo para terminar esse tratamento em casa. Pacientes com HIV, idosos e crianças já é um pouco mais complicado. Estes geralmente devem ficar internados, recebendo esses antibióticos pela veia e fazendo fisioterapia respiratória para amenizar as secreções dos pulmões e melhorar na respiração.
A prevenção da pneumonia, ela é feita com atitudes simples, como lavar as mãos com água e sabão, ou o uso de álcool em gel, evitar tocar boca e nariz sem ter higienizado as mãos, evitar todo tipo de fumo, tabaco, evitar o consumo de bebidas alcoólicas, manter uma boa nutrição, evitar frequentar lugares aglomerados e cheios sem necessidade, e manter o calendário de vacinação em dia, tanto a vacinação da gripe quanto as vacinas pneumocócicas. As infecções bacterianas causadas pelo Streptococcus pneumoniae podem ser prevenidas através da vacinação. No Brasil, nós temos 3 tipos de vacinação, 2 disponíveis pelo SUS, uma somente na rede privada. Essas vacinas elas protegem respectivamente contra 10, 13 e 23 tipos de Streptococcus que mais causam pneumonia na população. No Brasil, nós temos 3 tipos de vacina disponíveis. A pneumocócica conjugada 10, disponibilizada pelo SUS, a pneumocócica conjugada 13, disponibilizada somente na rede privada, e a pneumocócica conjugada 23, disponibilizada pelo SUS. A vacinação ela segue uma recomendação do Ministério da Saúde para pelo menos as 2 que são disponibilizadas pelo SUS, e na rede privada também há um critério de recomendação. Elas protegem respectivamente contra 10, 13 e 23 tipos de Streptococcus que mais causam pneumonia na população. A pneumocócica conjugada 10 e 13 tem uma recomendação de faixa etária em crianças aos 2 meses a primeira dose, 4 meses a segunda dose, 6 meses a terceira dose e a 4ª dose entre 12 e 15 meses. Para pessoas acima de 65 anos também, e para pessoas do grupo de risco. Já a vacina pneumocócica 23 polissacarídea, ela é recomendada para pessoas acima de 65 anos, uma dose a cada 5 anos, e para as pessoas do grupo de risco. Vou falar um pouco dos cuidados de enfermagem na pneumonia. Um deles é observar o padrão respiratório, verificar se o paciente está desconfortável para respirar ou se ele utiliza a musculatura acessória do diafragma, retração de fúrcula, que é, no caso, essa manobra, e a retiragem intercostal, que são mecanismos que o paciente utiliza para tentar buscar mais oxigênio do ambiente. Ritmo e frequência respiratória, se a respiração está arrítmica ou se está taquipneico, uma respiração mais acelerada. Verificar a saturação de oxigênio, no caso, os níveis mais adequados seriam de 95% a 100%. A cianose de extremidades, que evidencia a dificuldade de chegada de oxigênio nos tecidos, mãos, pés, lábios, evidenciando o comprometimento da troca gasosa. Estimular tosse, expectoração ou aspiração de vias aéreas, se necessário. A tosse e expectoração para você eliminar as secreções, evitando que essas secreções acumuladas comprometam a troca gasosa e, consequentemente, a recuperação. E a aspiração quando você não tem essas manobras efetivas de tosse e expectoração. Então é necessário fazer essa aspiração para a retirada da secreção. E verificar o score de dor. Eu coloquei tosse e travesseiro, que são manobras. Às vezes o paciente ele fica com receio de tossir por causa de dor. Então a gente pega o travesseiro, coloca, pede para ele comprimir contra o tórax e tossir. Então essa compressão do travesseiro contra o tórax evita que o paciente tenha tanta dor ao tossir. Bom, a ingestão de líquidos, 2 litros ao dia, pelo menos, auxiliando na fluidificação dessas secreções, consequentemente na expectoração e na eliminação das mesmas. Também ajuda, pelo fato do paciente passar por esse processo inflamatório, infeccioso, ele acaba perdendo muito líquido na expiração ou às vezes até quando ele tem febre. Então a água também seria importante, a ingestão hídrica seria importante para evitar a desidratação. E só é contraindicado no caso dos pacientes que não conseguem deglutir. Então entraria aí o trabalho da fonoaudióloga. O posicionamento adequado para expansão pulmonar e fluxo aéreo, que no caso é o decúbito de 30 graus, no mínimo, facilitando a expansão pulmonar, a ventilação mais efetiva. A mudança de decúbito
auxilia na mobilização dessas secreções pulmonares, facilitando também a expectoração e a eliminação dessas secreções. O repouso. Quando o paciente ele está com um desconforto respiratório muito severo, a gente prescreve repouso, por quê? Para ajudar ele na recuperação. Ele não gasta tanta energia, então a recuperação dele acaba sendo um pouco mais rápida. O oxigênio suplementar, quando o paciente ele não consegue atingir os níveis adequados de saturação, então a gente oferta, seja por catéter nasal ou, no caso mais grave, a intubação. Higiene oral, que é para evitar diminuir as bactérias patogênicas na mucosa oral, que podem causar pneumonia, endocardite e algumas outras doenças. E a nutrição adequada, que devido a todo esse processo infeccioso que o paciente está, ele acaba perdendo o apetite. Então, a ingestão de líquidos, de milkshakes, Gatorades ou algumas bebidas calóricas e energéticas é importante para ele ir se recuperando no decorrer do tratamento. Com esse trabalho, podemos identificar que o agente Streptococcus pneumoniae é um dos maiores causadores de pneumonia. E é de extrema importância que o diagnóstico precoce seja feito. E sabendo a classificação, os fatores de virulência, a patogenicidade e o metabolismo e reprodução, fica mais fácil o tratamento e previne que a infecção seja disseminada para o restante do corpo, fator esse que aumenta o risco de mortalidade.